Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao La Cucina Povera. Hoje a gente vai fazer uma pasta alla gricia. O que é uma pasta alla gricia? A pasta alla gricia é conhecida na Itália como uma variação do amatriciano. Eles chamam lá de amatriciana bianca, que é porque não tem tomate. Mas, na verdade, o gricia é a mãe do amatriciano. Era uma tritiana antes do Colombo ter vindo por aqui pegar os tomates dos maias. Então, e ter levado para lá. Ele, na verdade, é a mãe do Amatriciana e é a filha do cacio-e-pepe. Você pega o cacio-e-pepe e coloca um pouco de guanciale, ele fica uma gricia. Se você pega o Amatriciana e não põe o tomate, ele também fica uma gricia. E se você coloca ovo, ele fica um carbonara. É tudo ali da região do Lácio, de Roma. A matriz fica ali do lado. Então a gente vai fazer hoje, ele é fácil, rápido, pouco conhecido no Brasil, muito conhecido na Itália e deveria ser bem mais conhecido por aqui, porque ele é uma delícia. Vamos lá? Oi, pessoal, tudo bem? Estamos nós aqui mais uma vez. Ó, a massa, a água já está fervendo, eu vou colocar sal. Que massa que é essa, rigatoni? Então, a gente vai fazer um rigatone. Na Itália eles fazem o gricia com espaguete, mas eles fazem muito com rigatone. Acho que fazem mais com rigatone até do que espaguete, apesar do tradicional ser espaguete. Eu coloquei sal, eu vou começar a cortar aqui. Esse daqui, ó, para quem não conhece, é o guanciale, que é a guancia, que é a bochecha do porco. Ele já vem com pimenta do reino, ele é curtido, ele não é defumado. E a gente vai fazer, na verdade a medida é 50 gramas por pessoa. A gente vai fazer para duas pessoas 100 gramas. Aqui tem 500 gramas, então vai ser mais ou menos um quarto. Eu vou fazer esse pedaço. O guanciale é bem mais gordo, tá vendo? A gente tem que tirar essa casca dele, que a casca parece uma sola de sapato e a gente não quer. E aí, como ele já vem com a pimenta do reino, a gente só vai pôr pimenta do reino depois no queijo e um pouquinho depois no prato. Se não tivesse o guanciale, como é o caso do cacio-e-pepe, aí a gente põe a pimenta do reino. Aqui a gente vai cortar o que os italianos chamam de listarelli. A gente corta em faixinhas e corta em tirinhas aqui, os listarelli. Mussarela é tirinha? Tirinha. Quer dizer, a tradução acho que é tirinha, né? Ou listinha. Aí a gente faz o que aqui? A gente vai tentar cortar num tamanho que seja bom para comer e ao mesmo tempo seja muito pequeno para ele não torrar, porque se cortar muito pequeno ele vai torrar. E a gente não quer isso. A gente vai num fogo dolce, num fogo médio baixo, a gente vai colocar, tá? E vai colocar, na verdade já poderia até ter colocado a massa um pouquinho antes, porque ele cozinha no tempo da massa. Tá. Essa massa ela vai cozinhar em 13 minutos. Então, aqui o guanciale ele cozinha em 5. E aí a gente tira ele daqui para deixar ele bem crocante. E quando estiver pronto, ó, 13 minutos. Vai dar. A gente coloca daqui a 10 minutos, deixa ele na água 10 minutos e depois termina o cozimento dele aqui. Ou seja, o macarrão vai cozinhar 10 minutos e os últimos 3 aqui Junto com na mantecatura. na mantecatura, na gordura do Tá, guanciale. tá. Tá? E aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui o pecorino. O pecorino hoje, para não ficar ralando na frente de vocês e ficar contando história, eu já ralei, mas é o pecorino, em torno de 100 gramas de pecorino. A medida que eles usam é a seguinte, metade do peso da massa é de guanciale e metade do peso da massa é de pecorino. Como a gente está usando aqui 100 gramas de massa para cada um, dá 50 gramas de guanciale para cada um e 50 gramas de pecorino para cada um. Tá? Aqui, nesse pecorino, eu vou colocar um pouquinho, porque eu estou achando que esse guanciale não tem muita pimenta do reino. Então, nesse pecorino, eu vou colocar um pouquinho da pimenta do reino, um pouquinho, não, um pocão. E aí, depois que eu tirar a massa da água, eu vou desligar o fogo para a massa baixar para a água baixar para 60 graus e essa água um pouquinho é a água que a gente vai colocar aqui
É aquele mesmo processo que você fez no carbonara, não é? No carbonara e no cacio e pepe. Uhum. Na verdade, eu fiz esse processo. No cacio e pepe, Mas é o mesmo processo. É o mesmo processo que a gente faz nos dois. Eu vou pegar aqui só uma vasilhazinha que eu esqueci, para a gente colocar o guanciale. Ele é muito simples de fazer, muito fácil. É uma pena que essa massa não seja muito comum no Brasil. Eu acho que ela não é muito comum aqui, porque a gente faria aqui com bacon e aí não com rola, parmesão. né? E aí dá para fazer? Dá, mas não Não rola. é a mesma coisa, né? Não, porque o bacon é defumado, aí fica uma outra coisa. Isso daqui tem gosto de pururuca. E Gosto e cheiro, né? Fica o maior cheiro de Pururuca pururuca. mesmo. E aí quando você faz com bacon, ele tem um outro cheiro, é um outro departamento. Ela é muito mais gorda, tá vendo? Então essa gordura, essa gordura que dá cremosidade também, né? que dá cremosidade, vai fazer a base do molho. Exatamente. E aqui a gente não pode deixar ela queimar, porque se queimar, a gente quer que ela fique crocante por fora, mas não queimada por dentro. Por isso que é fogo baixo, né? Fogo baixo. É fogo médio baixo, né? Eu posso até baixar um pouquinho aqui. Quando ela chegar no ponto, a gente coloca uma meia conchinha dessa água da massa. A gente tira ela e coloca uma conchinha da... Fica a gordura, né? E fica a gordura. Eu vou até pegar aqui uma pinça, que hoje eu vou fazer uma coisa que, como ele é grandinho, que vale a pena, que a gente virar o guanciale. Né? Ele fica douradinho, bonitinho. Todos os lados. A gente percebe que o guanciale está bom quando a gordura dele está branca. Ah, é? Quando aquele transparente deixa de ficar transparente. Tá? Entendi. A tendência, a gente tem uma mania no Brasil de fritar demais o guanciale. E aí ele fica amargo, duro, e não é o que a gente quer. A gente quer ele torradinho por fora, mas macio por dentro. Macio por dentro, exatamente. E por isso também por causa desse tamanho, né? Porque se cortar muito pequenininho, ele vai torrar. Ele vai torrar, exatamente. Aqui a gente vai virando. A Matriciana Bianca, eles falam. Na verdade, ele virou uma variação do Amatriciana, porque o Amatriciana ficou mais famoso, mas na verdade ele não é uma variação do Amatriciana. O Amatriciana que seria uma variação dele. Uma variação dele, com o tomate. Então, na verdade, o Quarteto Fantástico começou com o cacio e pepe. Cacio e pepe é o mais velho deles. Ah, é? Depois vem o Grit, e depois o Amatriciana, o Carbonara é o mais Carbonara. novinho. Porque essa região de Amatricia fica a 100 km, fica no Lácio, fica a 100 km de Roma. E eles têm muito porco e o guanciale de lá é bem bom. E o pecorino é ali do lado, né? Então tem todos os ingredientes. E eles falam que é um prato que os pastores faziam, porque eles levavam o guanciale era uma gordura barata, muito mais barata do que a pancetta, porque a pancha do boi é mais cara do que a bochecha. Ó. Tem muita gente na Itália que nesse momento coloca um pouquinho de vinagre ou vinho. Ah, é? Eu não gosto porque eu acho que ele fica molhado. Mas por que seria o vinagre para tirar a gordura? Eu já vou para tirar um pouco a gordura. Como o queijo ele é ácido, ele corta a gordura. Por isso que é bom fazer com pecorino e não rola muito fazer com parmesão, porque o parmesão não tem acidez suficiente. Agora aqui, Ana, a gente vai fazer o seguinte.
aqui a gente vai pegar. Cuidado que vai soltar uma labareda aqui. A gente vai pegar e jogar um pouquinho dessa água aqui, ó. E agora aqui a gente vai pegar e vai subir mais um pouquinho. Essa água aqui a gente vai desligar. Deixar esfriar um pouquinho. O fogão a gente vai limpar. E ela vai acabar de cozinhar essa massa aqui, né? Vai acabar de cozinhar essa massa aqui os últimos 3 minutos que faltam. E aqui a gente faz o mesmo esquema do Cacio e pepe, né? do cacio e pepe. Eu vou subir o fogo daqui e a gente vai ficar controlando essa água. Vai fazer o risotamento para ficar no tempo do... Logo ela está pronta, mais uns 2 minutinhos ela está pronta. E aqui a gente vai aos poucos. Eu vou pegar o fouet aqui. Eu gosto de fazer isso com fouet para não empelotar. É, para não empelotar, né? E aí a gente vai pôr um pouquinho só dessa água aqui, tá vendo? A ideia aqui é fazer uma pasta aqui. É tipo um creme de ricota, né? Exatamente, consistência de ricota. E essa massa que a gente vai colocar sobre Nossa, o cheirinho tá o maravilhoso. rigatone. Sobe rapidinho, né? Tá vendo? E tem que ser nessa consistência, senão não forma o creme, né? É. Senão fica aguado. Tá. Um Consistência. patê mesmo. Fica uma ricotinha. É. Ó, não. Massa tá pronta. Quantidade de líquido nela é pro cremino, olha. É um líquido meio cremoso, que é a mistura da gordura do guanciale Com a água da massa, né? com a água da massa. Com a milho. A gente já pode aqui, ó, a gente já pode desligar. Conta até 30 para a massa dar uma esfriadinha para não... Boa dica. A boa dica é você ir até a janela ver se está chovendo e voltar. É o tempo certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24. Aí você coloca o queijo, que vai misturar nessa massa e fazer o creminho. Tá vendo? Ela tá cremosa, tá com creminho. Nesse momento a gente joga. Coloca. O guanciale. O guanciale. E também tem que comer assim que ficar pronto, né? Come assim que fica pronto.
Agora é um bom momento para a gente fazer a velha e boa mantecatura. Cuidado para você não se... Ó, que maravilha, hein? Cremosidade dela. Aí aqui a gente faz o seguinte. A gente vem aqui e pega um pouquinho dela e põe para você, um pouquinho para mim, um pouquinho para você, um pouquinho para mim, mais um pouquinho para você, mais um pouquinho para mim, um guanciale, um rigatone, um guanciale para mim, creminho, creminho. Aqui a gente vem agora e rala um pouquinho do queijo para ele ficar crocante em cima. Pecorino também. Pecorino. Né? Pecorino. E um pouquinho da pimenta moída na hora, sobre tudo. Boa, pessoal. Pessoal, rigatoni alla gricia. Buon appetito. See you next week.